Elas do Vale chegou pra inspirar, pra conectar. Histórias que movem a gente, força que vem do olhar, olhar, olhar. Mulheres que fazem o tempo, que fazem o vale crescer. Olá, sejam todas bem-vindas ao primeiro episódio de 2026 do Elas do Vale. Hoje eu recebo a Cleide, terapeuta emocional, que vai falar um pouquinho da sua vida e um pouquinho do seu trabalho. Então, gurias, né, como é de praxe, eu vou falar da minha patrocinadora, que é a Luana Hair. Vou falar para vocês que agora ela tem a Júlia, que é massagista, tá? Ela é especialista em massagem relaxante, massagem terapêutica e ventosa terapia. Se você trabalhou o dia inteiro ou tá cansada, tem assim, ó, as pernas estão doloridas, chama a Júlia, marca uma massagem, vai lá na Luana, que você será muito bem recebida. E vou dizer assim, tem aquelas gordurinhas que você também não gosta, quer dar uma desinchada, chama a Júlia, que ela também faz massagem estética. Também não posso deixar de falar da Pereira Móveis, que faz móveis rústicos, que é a nossa mesa que a gente tem de podcast. Agora vamos lá apresentar para vocês a Cleide. Quem é Cleide? Então, primeiramente, muito obrigada, Marcele, pelo convite. Eu que agradeço ter topado. Pela oportunidade. É meu primeiro desafio de sentar assim numa mesa e ser questionada, né, com essa pergunta, né? Então, quem é a Cleide, né, fora da terapia, né? É uma mulher, é uma sonhadora, é uma menina, é uma mãe, é uma pessoa que ao longo da vida foi se permitindo se conhecer. E como é bacana a gente poder encontrar dentro da gente esse mistos de ser humano que a gente é, né? E que ao longo da vida a gente vai conhecendo mais esse lado da gente e se permitindo fazer cada ponto da gente se florescer, né? Eu sempre digo, eu amo ser mãe, né? Então, tipo, pra mim, quando alguém me pergunta, né? Ai, quem é a Cleide? A Cleide é aquela mãe, sabe? E eu levo isso muito, assim, que às vezes nas nossas próprias amizades, né? Eu tenho amizade, às vezes, mais novas que eu, logo disse, vem cá, deixa aqui, deixa que a mãezona ajuda, né? Isso é uma coisa que é dentro da gente, né? Então, é isso. Gosto muito do lado meu pessoal, que é ali que a gente se descobre verdadeiramente tantos pontos bonitos dentro da gente, né? Então, é isso. Conta um pouquinho pra gente o que te trouxe até aqui. Se teve algum momento, assim, na tua trajetória que te marcou, tanto como mulher ou como terapeuta. Eu sempre falo, né, que o nosso pessoal com o nosso profissional, ele tá totalmente ligado, né? E eu trabalhava na área de beleza também, né? Que eu era cabeleireira e tal. E eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, né? E o que me levou, assim, é que com o tempo tu vai percebendo que só ser uma máquina, ela não basta, né? A gente precisa encontrar a essência dentro da gente, porque a gente tem, né? Todos nós, seres humanos. E o olhar de trabalhar com a beleza me levou muito mais profundo, que era dentro de mim. De todos os dias eu me olhar e pensar que eu teria que estar bem para mim estar lá também proporcionando esse meu trabalho, que era trabalhar uma beleza. E ali dentro desse olhar eu fui me descobrindo o quanto era significativo eu saber quem era a Cleide, o que a Cleide queria levar para as pessoas, além de uma beleza estética, além de só aquele momento, né? E ali eu comecei a olhar mais para dentro de mim, que foi também eu vi a necessidade também que a gente volta no olhar de ser mãe também, né? Porque começa aquela preocupação, aqueles pontos de pergunta, será que eu estou fazendo o que de fato os meus filhos esperam de mim? Será que eu estou conseguindo entregar para eles o olhar da vida que foi o que foi me
delegado como um presente de ser mãe, né? E a gente começa a se perguntar, e eu sempre digo, né? Inclusive no meu trabalho, a gente só não tem resposta se a gente não faz a pergunta, né? Muitas vezes a gente quer ter a resposta, mas a gente não se proporciona para a pergunta. E quando eu comecei a fazer as perguntas dentro de mim, elas começaram a aflorar, né? E eu sempre digo, o nosso lado ser humano é o lado mais bonito, né? Eu acredito sempre que é a nossa maior formação. Não adianta de nada a gente ter qualquer formação sem a gente saber quem a gente é. A gente fica muito perdido, muito frustrado, porque não tem essência. E quando não tem essência, a gente se frustra, porque os resultados da gente não são os mesmos, né? Então, aquele olhar profundo começou a florescer não só em mim, mas ao restante que estava ao meu lado, né? E aí, quando a gente vê que as coisas vão florescendo, que as coisas vão fluindo, a gente não para, a gente cada vez vai mais, né? E isso é algo que eu tenho dentro de mim, assim. Agora, aos poucos, eu tenho percebido isso, que isso é a Cleide, é aquela menina sonhadora, é aquela menina que sempre quis, sabe? E então eu sempre digo, às vezes eu mesmo tenho medo das perguntas que eu faço para mim, mas quando vem as respostas, eu penso assim, por que esse medo estava me travando? Porque as respostas sempre são o que de fato a gente merece, sabe? Então, essas perguntas da gente ir se conhecendo e se proporcionando é algo que vai aflorando a gente, né? Qual foi o maior desafio que tu já enfrentou como mulher? Esse é um ponto muito desafiador, exatamente, assim, porque desde que a gente começa a olhar pra gente, já é um padrão que a gente vai, como é que eu vou dizer, enfrentar, né? Porque a gente vem de uma sociedade, a gente vem de padrões muito forte dentro da gente, porque a gente traz muito a nossa criação como referência, e de fato ela faz muito sentido, porque são bases muito essenciais para a nossa trajetória. Mas dentro disso tudo tem muitas coisas também que nos causam muitos traumas, muitos medos, muitas inseguranças, porque foram o que nos ofereceram, da maneira como eles podiam nos entregar, né? Eu sempre digo, um dos pontos principais que a gente tem que ter quando a gente vai se descobrir é não achar culpados, mas achar um olhar que tudo se torne mais leve, para que tu se entenda, para tu poder entender o outro, né? E quando eu fui descobrir isso dentro de mim, eu tive que ter a coragem de quebrar esses padrões. E foi um momento muito desafiador, porque quando tu começa a mexer numa coisa, vem tudo junto, né? E aí te dá muita vontade de desistir, porque tu pensa, será que isso tá certo? Não, mas não tá certo. Porque se 90% tá fazendo e só 10 tá fazendo, parece que tu tá totalmente fora, que não tá certo, que o teu certo tá errado. E o errado é o que questionar, né? Exatamente. E o errado é que tá certo, né? Mas eu sempre disse, né, que todas as minhas decisões, às vezes as pessoas dizem, Cleide, como tu é corajosa, como tu faz as coisas. Eu nunca tomo as minhas decisões sem antes dar chance para mim mesmo, sabe? Chance para errar, chances para acertar, chances para ajustar. Então, quando eu vou, de fato, fazer alguma coisa na minha vida que eu não quero comprometer as outras pessoas com as minhas decisões, que eu digo não comprometer, ele tem vários pontos, porque a outra pessoa às vezes não estão na conexão que tu tá. Exatamente. E tá tudo certo, né? Porque a gente enfrenta isso, né? Tu vai tomar uma decisão, não significa que as pessoas que estão ao teu redor, todo mundo quer a tua decisão. Porque a tua decisão, geralmente, ela vai desagradar. Porque tu vai fazer o teu papel e vai abrir para outra pessoa fazer o papel dela. E aí começa, né? Mas não tá certo, tu tá pensando muito em ti, e não é o pensar em mim. Mas eu acho que chega um ponto da vida da gente, assim, acho que até a gente já falou por fora, porque a gente tem um convívio. Então, assim, da gente, não digo se descobrir, mas que nem tu falou ali, começar a entender que tem fases que já passaram. Eu estou passando por isso, eu passei por isso ano passado, e eu sei que eu ainda vou passar. Às vezes eu me questiono.
gente, será que isso é amadurecimento? Será que eu tô sendo egoísta? O que tá acontecendo comigo que eu já não sou mais a mesma que eu era antes? Sim. Eu já não tenho mais os mesmos sentimentos que eu tinha antes. Uma coisa eu aprendi, duas na verdade, que eu posso sim dizer não. Um ano eu aprendi isso. Eu não quero, eu não vou e não quero. Deu, é uma decisão minha. Exato. Doeu pra mim aprender isso. Eu passei muito, porque eu sempre tinha aquela coisa de dar uma desculpa pra não desagradar a pessoa. E então, claro que hoje eu já tô, né, meus 30 e poucos. Às vezes eu ainda digo pro jeito, será que eu tô amadurecendo ou será que eu tô ficando velha e chata? Mas, então aprendi isso. Primeiro, a dizer um não. Sim. Que não é É fácil. extremamente necessário. Mas é libertador. E ano passado, então, como eu já tinha comentado contigo, eu aprendi que eu não sou um robô. Que eu tenho sentimentos, que se eu precisar chorar, eu vou chorar. Se eu precisar rir, eu vou rir. Sim. Então, tipo assim, precisa deixar esses sentimentos aflorar, sim. Né? E muitos pensamentos que eu tinha antes, eu já não tenho mais. Muitas coisas que pra mim eram importantes, hoje já não se tornaram banais, digamos assim. Mas hoje já são irrelevantes. Exatamente. E é um dos primeiros olhar que a gente precisa ter, é pra gente entender que a gente não é uma máquina, que a gente não é um robô. E isso já causa um medo e uma frustração pra tu ativar a tua essência, ativar a tua identidade, tu se permitir o teu autoconhecimento e principalmente o teu amor próprio. Porque isso fala muito, muito forte. Mas assim, eu escutei muito, principalmente de amigas minhas, tu tá estranha. Tu não é mais a mesma. Sim. O que tá acontecendo? Só que nisso tudo eu precisei me fechar. Eu me silenciei. Bom, eu já sou geminiana, eu me silencio de vez em quando, né? Então, eu me silenciei. Eu não sei como, não adianta vocês perguntarem pra mim, mas como tu fez isso? Gente, eu não sei. Tá? Não, todo mundo pergunta. Eu simplesmente, gente, eu me silenciei tanto que eu esqueci o aniversário do meu pai. Até hoje eu me culpo por isso. Esqueci o aniversário dele, eu tava com outra cabeça, outra vibe, outra sintonia. Sim. E aí quando me falaram, tu tá estranha, tu não conversa mais, tu não fala mais. Mas não era isso, não era que eu não queria estar na presença daquelas pessoas ou eu não queria elas, não. É por justamente eu estar me reconhecendo que eu estava mudando de fase naquele momento. É que nem tu disse, é se permitir se reconhecer. Exatamente. E aí é que entra um ponto também muito grande, que é dentro desse momento, dessa descoberta da gente, que a gente começa a enxergar o quanto a gente se deixou de lado, e aí a gente quer estar tão perto da gente, e a gente quer estar tão quietinha, porque a gente sabe que o momento que a gente se perdeu é quando a gente estava distante da gente. E realmente, eu sei que quando eu tive, e eu tenho até hoje, eu sempre digo assim, cada um enxerga a vida como está por dentro, né? E isso também é uma coisa que a gente tem que saber lidar, né? E o autoconhecimento, hoje, para mim, ele é, acho, uma das viradas de chaves mais interessante, porque o autoconhecimento, ele te leva a outros pontos. Te leva a te admirar, a te amar, a te reconhecer. E eu sou muito, muito respeitosa hoje comigo. Os dias que eu quero ficar em silêncio, eu me permito, sabe? E eu acho muito bacana porque eu comecei a ensinar isso para os meus filhos, que antes eu também não quando tu me pediu para mim me apresentar, eu não falei. Eu tenho o Rafa, de 24 anos, e tenho a Maria Clara, de 11 anos, né? E eu comecei também colocar para eles o quanto era importante, às vezes, eles me respeitarem o meu momento de silêncio. Porque quando eu não respeitava isso, eu automaticamente eu acabava trazendo aquele conflito interno para eles também. E a partir do momento que eu comecei a respeitar isso dentro de mim, automaticamente eu também respeitei eles e respeito hoje eles nos momentos que eles querem estar mais quietinho. Porque lá em casa é uma mistura, né? O Rafael é extremamente racional. E a Maria Clara é extremamente emocional. Então, eu sempre digo para os dois, vocês dois, ambos se completam.
o racional precisa do emocional e o emocional precisa do racional, né? Então, assim, a gente tem que aprender que vai ter horas que a gente vai ter que ficar quietinha pra gente poder entender que a gente precisa dessa mistura dentro da gente, né? Então, realmente, a gente se desagrada muito, a gente é julgada. É um preconceito muito grande. E a gente está totalmente focado na gente, totalmente com esse olhar para dentro da gente, a gente silencia essas vozes e a gente coloca aquilo que precisa ser ouvido, que é aquilo que a gente silenciou dentro da gente quando a gente escutava o barulho de fora, né? Então, e a gente precisa desse momento. Todo ser humano precisa disso. Porque uma máquina, ela precisa de um ser humano. Mas o ser humano também precisa da máquina. Então, se cada um entender o seu lugar, ambos vão se completar. Mas a gente não pode ser uma máquina que, tipo, nunca para, que nunca se permite ser escutado, né? Então, assim, essa delicadeza que a gente tem com a gente, Marcela, eu super te entendo, porque eu também fui julgada assim, a primeira coisa tá se achando. Não quer mais contato com a gente. A gente não serve mais pra ti. E não é isso, né? Não. E é difícil tu, como é que eu vou dizer, estornar isso. Exato. Porque tu não tá te entendendo. Porque muitas vezes tu não entende. Aí que nem às vezes assim, mas só um pouquinho. Mas o que tá acontecendo? Será? Que nem eu disse. Sim. Tô ficando velha, chata, ou eu tô realmente me permitindo? Exato. Ou eu estou realmente evoluindo como ser humano e deixando, né, aquilo florescer. Então, assim, é que nem eu sempre digo e repito, gente, eu preciso. O Jason tá aqui nas gravações, ele sabe. Eu preciso de um dia, pelo menos, no mês ou na semana pra ficar sozinha, comigo mesmo, existindo. A minha máquina precisa silenciar. Sim. Porque, tipo assim, se eu fico... Eu chego assim e penso assim, não, eu preciso ficar sozinha. Sim. Qualquer coisa me estressa daí. Então, que nem eu acho que eu já comentei isso. E não te deu já várias vezes, vários cliques assim, será que tá certo? Claro, que nem muitas pessoas aliviam o estresse indo na academia, outras caminhando, outros correndo. Tudo faz parte. Exatamente. Só que eu preciso do meu momento de botar uma música lá, de ficar com o celular na mão e somente existir. Esse é o meu. Que nem antes tu tava falando, né? Tu tava falando que trabalhou no ramo da beleza e tinha o salão. Querendo ou não, quando a mulher vai no salão, ela vai fazer uma terapia, né? Que ela vai falar... Às vezes tá ali só a mulher, uma comenta com a outra, e já comenta com a manicure, já comenta com a cabeleireira. Então, eu acredito que, né, ali também já... Exatamente. E é justo, eu tenho muito carinho pela essa minha trajetória, por vários motivos. Porque eu vejo que ali foi uma base muito grande para mim. Por vários motivos. Uma, por eu ter me permitido não entregar só o estético, de eu poder ter aquela sensibilidade de escutar, porque a gente acaba tendo... O nosso autoconhecimento é muito bom, esse amor próprio, porque a gente começa a ter mais sensibilidade com as pessoas. A gente se conecta mais. Não é para tu pegar a dor do outro, mas é para tu pensar, bom, eu também sou humano. Mas a outra pessoa a gente vê assim como... As pessoas se vendem muito, né? As pessoas vendem muito como uma vida perfeita. E a vida não é isso. E às vezes o perfeito que tu tá olhando na outra pessoa não é nada do que tu procura. E aí tu começa a te perguntar, meu Deus, mas eu acho que a minha vida tá mais alinhada, sabe? E aí começa a vir essas perguntas assim, né? Porque hoje a gente tem um padrão de beleza e de perfeição que nos deixa totalmente assim, ó, fragilizado, doente. A gente não tem mais vez com a nossa essência, porque a simplicidade se virou brega. E o que não é brega é o que tá nos deixando refém, sabe? Então, muitas perguntas para a vida da gente, para o nosso ser humano, né? E ali dentro do meu ramo, ali, eu sempre gostei muito, assim, de ter esse momento de conversa, né? Tanto que os meus últimos 3 anos de entrega do salão, eu adorava priorizar, tipo, a cliente vir fazer uma mecha, eu ficar conversando com ela. Eu gostava. E se não tinha esse momento, isso me incomodava, sabe? Não foi sempre assim. Foi quando eu comecei a enxergar que eu não poderia levar só o meu profissional. Eu precisaria levar o meu pessoal junto. E o meu pessoal estava dentro dessas perguntas, né? O que eu posso fazer para melhorar, né?
Então, é muitos conflitos internos, e eu vejo assim, que hoje a gente fala muito na terapia, né? Que isso não é só um olhar para a mulher. É tanto para a mulher quanto para o homem. Exatamente. Nós somos seres humanos, entendeu? Então, todos nós precisamos desse olhar, né? Porque se a gente achar que é só a mulher que precisa evoluir, tá errado. Se a gente achar que só o homem precisa evoluir, também tá errado. Ambos precisam de evoluções, de olhar para dentro de si, se permitir, né? Porque às vezes a gente também tem como mulher aquele olhar, só eu posso me permitir. Não, o homem também precisa se permitir, ter os momentos de lazer dele, ter um momento de escuta com ele. Então, tu começa a alinhar essas coisas, tu começa a ajustar os conflitos aqui fora, porque tu tá entendendo o quanto aquele olhar humano dentro de ti fez sentido para ti e que tu proporcionar para outra pessoa é muito grandioso. E aí as coisas começam tudo se alinharem, né? E não é um olhar de perfeição, mas é um olhar de ajustes que a gente precisa fazer, né? Qual é o erro mais comum que as pessoas cometem quando falam de saúde emocional hoje? É um dodói muito grande. É um dodói muito grande e a gente já vem falando isso fora daqui, né? Por isso eu pergunto. Exato, porque as pessoas elas têm uma armadura muito grande para falar do emocional. Acredito que um medo de expor De ser a frágil. Ser isso frágil. aí. Ser frágil, porque fragilidade hoje para a humanidade se tornou pessoas fracas. E nós viemos ao mundo tanto com a fortaleza quanto com a fragilidade. E ser forte, primeiramente, tu precisa ser frágil. Porque é na fragilidade que tu consegue se encontrar, se perguntar o porquê aquilo que está acontecendo, onde eu me perdi, por que eu estou tão frágil, sabe? E por que a gente consegue se encontrar? Que tem coisas que não tem como a gente passar por cima, que eu sempre falo, né? Eu, lá na terapia, nos meus atendimentos, eu sempre digo, qual foi a última vez que tu falou com Deus? E aí entra o silêncio, porque eu não sei a última vez. E isso é uma coisa que hoje é gritante. Porque eu sempre digo, quando tu falar com Deus, tu fala contigo. E quando tu fala contigo, tu fala com Deus. E essa fala, ela tá silenciosa. E aí, o desespero, a nossa ansiedade, o nosso desânimo, a nossa falta de confiança, a nossa falta de esperança, de fé, está totalmente desligada, né? E aí, a gente começa a mexer nisso, as pessoas se permitem ser frágil. E aí, elas começam a despertar. Acredito que o espiritual e o emocional eles estejam muito interligados, assim, Total, né? total. Eu sempre digo, quando o teu emocional tá bom, o teu mental tá saudável, o teu espiritual tá leve. E aí, quando tu junta esses 3 pontos, é onde tu começa a te encontrar, né? E só tu encontrando eles, o emocional vai alinhando o teu mental, o mental vai alinhando o teu espiritual e as coisas começam a florir. O que tu diria, assim, hoje que tu acha que nos teus atendimentos que afeta, já que a gente tá falando, né? Claro, a gente fala no geral, tanto para homem quanto para mulher, mas para mulher, assim, o emocional da mulher, o que tu acha que tá mais afetando hoje? Será a estética? O que tu acha? É assim, ó, Marcela, eu sempre digo, eu amo o ser humano, né? Então, eu vejo o ser humano como único, tanto como mulher quanto homem. Mas tu me perguntaste relacionado à mulher, né? Isso. A mulher, ela se esqueceu bastante. Ela se anulou bastante, né? Quando eu digo a mulher, eu falo primeiramente de mim, né? Porque para mim conseguir ter esse olhar, primeiramente, a gente tem que ser fã da gente, da história da gente e das descobertas da gente, né? Não tem como a gente falar de mulher sem primeiramente a gente olhar pra gente, né? E de fato, as mulheres, a gente se perdeu muito. Porque aí volta de novo aquela fala nossa, que a gente vem de padrões e qual o modelo de mulher que a gente é para seguir. E eu sempre digo assim que não nada, mas eu fiz errado, mas eu agi errado, eu não fiz certo. É justamente esses olhares daquilo que não foi bom que tu começa a acertar os pontos que precisa ser acertado, né?
Mas a mulher hoje, ela não se permite, um ponto que eu sempre falo, né? A mulher não se permite, o dia que ela tem uma dor de cabeça, que ela não tá legal, chegar e falar em casa. Vamos dar um exemplo para um filho. Tu tem um filho homem, tu chegar em casa e dizer pro teu filho: hoje eu tô com dor de cabeça, hoje a mãe quer ficar quietinha. Ah, mas se eu disser isso, eu tô mostrando pro meu filho que eu sou fraco. Pro esposo: ah, hoje eu não tô legal, eu quero ficar mais quietinha na minha. Ah, mas se eu fizer isso, eu não tô fazendo meu papel de esposa. E aí tu tá deixando de ensinar a outra pessoa pra ela também se permitir quando não tá bom. E pedir um apoio também, né? Então a mulher se perdeu nisso tudo, sabe? Desse olhar pra dentro dela. E quando eu digo mulher, Marcele, eu digo na porcentagem igual pro homem também. Mas eu acredito que, assim, eu como mulher, né? Talvez posso estar equivocada. Mas eu acredito que a mulher hoje, muito das escolhas, ou que nem tu disse ali, né? Do medo de é a questão do julgamento Exato. das outras pessoas. Porque se um homem fizer, ele não vai ser tão julgado quanto a mulher, né? Exato. Situações que, um homem vai fazer, beleza, ele é homem, né? Ele faz o que ele quiser. Mas se a mulher faz igual, ela ganha títulos diferentes, ela é errada, né? Ela é julgada totalmente diferente. Então, eu acredito que esse medo e essa não permissão da mulher vem, que nem nós estávamos falando, de padrões que a sociedade impôs, de julgamentos que a gente tem da nossa própria cabeça ou de outras pessoas que, né? Como tu faz para conciliar a vida pessoal com a vida profissional? Aí entra uma coisa muito leve, né? Porque também, né, a gente volta a falar de novo. Quando tu começa a se olhar, a se entender e a se encontrar, isso não se torna mais cansativo, porque tu não é mais uma figura, né? Tu não é mais um personagem. É o teu ser humano alinhado com a tua essência, né? Então, tipo, eu não tem como eu dizer que lá na terapia eu sou uma coisa e lá na minha casa eu sou outra. Não, não tem como, né? Não tá certo. E eu sempre digo, se as coisas dentro estão boas, por onde tu vai ser aquela essência, né? Então, para mim, hoje isso não é cansativo e para mim é muito significativo, né? Porque não me cansa. Eu sempre digo que eu não preciso ser um personagem. E isso é uma coisa muito grande que eu carrego dentro de mim, que eu não preciso, tipo, com tal pessoa tem que ser uma coisa, com outra pessoa tem que ser outra. Isso é uma liberdade emocional, mental, espiritual maravilhosa, porque tu acaba sendo essência para ti e para as outras pessoas é onde tu está, sabe? É aquela coisa não ficar engessada, que achar que em qualquer momento de bate-papo tu tem que ter sempre a terapeuta, ou sabe, tem que estar dando sempre. Não, tipo, eu sou a Cleide, na terapia eu também sou assim, sabe? Eu sempre digo pros pacientes, eu gosto de estar na mesma altura que vocês, porque eu sou ser humano igual a vocês. Eu erro, eu falho, eu acerto. E isso é a nossa vida diária, entendeu? Então essa coisa de tu não ser mais um personagem já é a maior liberdade da gente. Porque a gente não se cansa daí, né? Porque a gente é a gente consegue levar o brilho da gente. E isso é muito bom, é maravilhoso, assim. E qual a mensagem que tu deixaria para todos que estão nos assistindo agora? Deixa uma mensagem para essa mulherada que está nos assistindo aí. Eu vou deixar a mensagem que eu acredito. A mensagem que pulsa dentro do meu coração e do meu ser humano, que não existe amor maior que o nosso amor próprio. O nosso amor próprio, ele é algo que contagia o nosso ser. A gente começa a ter mais sensibilidade com as coisas num ângulo mais equilibrado. E a gente se conhecer, se encontrar, isso não é luxo, isso não é bobagem, isso não é doença, isso não é frescura. É tu conseguir fazer sentido à tua vida. Porque a partir do momento que tu começa a encontrar isso, tu começa a ser mais grata. A vida começa a ficar mais leve porque tu começa a encontrar detalhes no teu dia. Tu começa a desfrutar de coisas simples que tu torna extraordinário. Então, quem ainda tem aquela dúvida do quanto
é grande a gente se encontrar, vale a pena. Começa em coisas sutis. O que tá me levando a fazer isso? Porque as perguntas, tu só tem a resposta quando tu faz a pergunta. E aí tu olhar mais profundo, tu precisa primeiramente começar com as perguntas mais sutil, né? Pra tu se achar naqueles momentinhos que a gente tá falando ali, que a gente tá com a gente mesmo, né? E pra gente poder achar a nossa essência dentro da gente, né? Então, eu sempre digo que o nosso verdadeiro ser humano, ele nos pede todos os dias esse cuidado, esse aconchego, esse respeito com a gente e com aquilo que a gente proporciona para o outro, né? A gente nunca pode exigir do outro aquilo que a gente não oferece a gente mesmo. E quando a gente oferece para a gente mesmo, é reciprocidade, né? E as coisas voltam, sempre voltam. E como é que quem está nos assistindo faz para marcar uma terapia contigo, um horário? Como é que faz? A gente tem a rede, né? Que é o nosso Instagram, Facebook. E tem o contato do telefone, né? Nos chama, quiser conhecer um pouco mais o meu trabalho. Será muito gratificante poder atender, né? Quem se sentir com vontade de se conhecer, né? De fato, quem tem aí guardadinho dentro de si. Então, Cleide, quero te agradecer. Muito obrigada por ter topado vir até aqui para o nosso bate-papo. Te agradeço de coração. E é isso aí. Espero que tu tenha gostado. Que nem a gente passou um pouquinho dos minutos ali, gente. Mas assim, foi um bate-papo muito esclarecedor. Espero que você que tá aí do outro lado se identifique com alguma coisa. E se achar necessário, gente, procure terapia. Procure se conhecer. Sabe? E é isso aí, investe em você. Investir em você não é gasto. Muito obrigada a todos e a todas que assistiram até aqui. Até a próxima. Elas do Vale chegou pra inspirar, pra conectar. Histórias que movem a gente, força que vem do olhar. Mulheres que fazem o tempo, que fazem o vale crescer.